Post do Bruno Perini no Instagram, onde ele fala sobre algo que eu venho mencionando há algum tempo aqui nos vídeos do canal, que são os ciclos do Bitcoin, os famosos ciclos de 4 anos. E aqui ele começa com o histórico dos grandes ciclos de queda no Bitcoin. Então, começando com 2011, o ano de maior volatilidade ali, 94% de queda, 2015, 87% de queda, 2018, 84% de queda e 22, 77% de queda. Então, quedas violentas, mas a intensidade vem diminuindo, né? Ele segue aqui: apesar de violentas, as correções têm ficado menores a cada ciclo. A história não se repete perfeitamente, mas às vezes ela rima. E ele pergunta, né, até onde você acha que vai a queda dessa vez? E seguindo aqui no post, ele menciona aqui, né, que as quedas diminuíram em torno de 7 pontos percentuais a cada ciclo. O que ele coloca, né, será que agora, né, vai ficar em 70%, já que da última vez ficou em 77% essa queda, né? Um recuo de 70% levaria o Bitcoin para cerca de 40 mil dólares. Mas isso continua sendo só uma extrapolação. Ciclos mudam, contextos mudam e não existe nenhuma garantia de que o próximo fundo vai respeitar esse padrão, né? É claro, a gente não tem como simplesmente traçar aí uma projeção, né, uma extrapolação linear e supor que a queda vai ser a mesma e a proporção vai continuar. Mas é realmente muito interessante o fato de que os ciclos estão continuando aí de 4 em 4 anos. Bom, não há como prever o tamanho das quedas, mas faz sentido que fiquem menores com o tempo, né? O mercado agora é muito maior. Então, se no passado o Bitcoin valia poucos milhões, hoje passa de 1 trilhão de dólares. E quanto maior o ativo, mais difícil fica repetir uma queda de 90% sem um evento extremo de destruição de confiança. Sobre a adoção institucional, então antes o mercado era dominado por varejo e agora temos ETFs, fundos, treasury companies, institucionais e family offices. Isso cria novas camadas de demanda ao longo do caminho. Falando aqui sobre o ponto 3, o perfil dos holders mudou. Hoje, há cada vez mais investidores de longo prazo que estão acostumados, com as quedas e com o ruído de curto prazo, e que não despejam tudo no fundo do pânico. Ou seja, conforme o Bitcoin vai se tornando mais robusto, menor aí a desconfiança estrutural no sistema, né? Falando sobre o ponto 4, infraestrutura e liquidez melhores, mais corretoras, mais pares de negociação, derivativos, arbitragem e market makers profissionais. Ou seja, um mercado mais profundo e com mais instrumentos de hedge, continua volátil, mas tende a ter menos movimentos de abismo, como havia aí em 2010 a 2020. Ou seja, a volatilidade aparentemente vem caindo, muito embora a gente tenha visto muita volatilidade aí nessa última queda. Bom, tudo isso faz sentido teórico, mas há um porém. Estamos falando de apenas 4 grandes ciclos, onde cada um teve um contexto completamente diferente, né? Tivemos Mt. Gox, ICOs, Terra Luna, FTX, ciclo de juros globais e assim por diante. A própria tese de ciclos de 4 anos pode se quebrar a qualquer momento. O passado serve para calibrar expectativas, não para adivinhar o futuro. E aqui, antes de falarmos sobre um outro post, estávamos lendo um post do Bruno Perini e agora eu quero mostrar um outro post do Fernando Urrich aqui para vocês também sobre essa correção do Bitcoin, mas antes disso, eu gostaria de lembrar que nós temos o grupo de WhatsApp aqui na descrição do vídeo, então se você quer notícias em tempo real e mais proximidade aí comigo, entre no grupo no WhatsApp. E, além disso, se você quer aí uma assessoria exclusiva e gratuita e personalizada sobre investimentos, sobre alocação de portfólio e por aí vai, Bitcoin, investimentos de renda fixa, renda variável no Brasil e exterior, mande o seu nome e WhatsApp no Instagram ou no X aqui do canal que eu entrarei em contato e podemos marcar uma conversa, certo? Então é isso, feito esse disclaimer, né? A conversa será comigo e com um profissional certificado. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no post do Fernando Urrich sobre o Bitcoin, que caiu, né, e atingia níveis que não víamos desde a eleição do Trump. Então, o que acontece? O Trump se elegeu, desde então o preço do Bitcoin disparou, e é claro, o otimismo em relação à eleição do Trump faz sentido nesse contexto, talvez tenha alguma relação, porque o Trump, ele
assumiu a administração do governo dos Estados Unidos com uma narrativa pró-Bitcoin, né? E agora a gente teve uma correção forte e voltamos aí a patamares que não eram vistos há muito tempo. Então, 460 bilhões de dólares varridos do mercado em apenas uma semana, né? Foi o que aconteceu recentemente. Mas o que é importante de mencionar aqui, e por isso eu trouxe esse post também, é que o movimento foi global. Então a gente tem uma certa relação entre Bitcoin e ativos de risco, especialmente Nasdaq, né? É como se fosse um Nasdaq alavancado muitas vezes, né? Então a gente teve uma correção no Nasdaq nesse período, então Nasdaq em queda, ações de semicondutores sofrendo e uma aversão geral ao risco dominando os mercados de Ásia e Nova York. Isso aconteceu durante a queda do Bitcoin, né? Além disso, a gente teve saída de ETFs, então após recorde de entrada, os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos registraram saídas líquidas pesadas, e o investidor institucional está recalibrando então suas expectativas, né? A consolidação, a gente já falou sobre a questão dos ETFs também, que causou boa parte da valorização no início aí desse bull market do Bitcoin e agora também está impactando na queda, né? A questão do dinheiro institucional. E apesar da queda de quase 50% desde o topo de outubro, o Bitcoin retorna a uma zona de preço histórica. Para quem entende a escassez do ativo, a volatilidade é o preço que se paga pelo desempenho. E eu venho falando sobre isso aí nos últimos vídeos, quando eu falei da recente volatilidade que está acontecendo com o ouro e com a prata. Por quê? Porque são ativos que se valorizaram muito nos últimos meses e ano, então é natural que ativos que se valorizem muito tenham também bastante volatilidade. É o que a gente já vê no Bitcoin desde a sua criação, porque é um ativo que começou do zero e hoje em dia vale mais de $1 trilhão. Então não tem como um ativo se valorizar tanto sem volatilidade, né? Então é o que ele está mencionando aqui. A conclusão que ele tira é que o cenário atual exige estômago e gestão de risco. O Bitcoin continua sendo a maior inovação monetária do século, mas o caminho nunca é uma linha reta. É claro, o disclaimer do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas eu tendo a concordar aqui com o Ulrich nesse ponto. E para colocar tudo isso em perspectiva aqui, então, eu gosto de mostrar essa tabela onde temos a variação de preço do Bitcoin ao longo do tempo. A gente consegue observar uma queda de volatilidade, mas também que sempre que o Bitcoin corrige, ele corrige durante um tempo, é uma correção severa, exige estômago e geralmente muitos players acabam desistindo nesse momento. Mas eventualmente ele volta a subir e a valorização é maior do que a queda anterior. Então é sempre bom colocar as coisas em perspectiva. Aqui tem o início de preço do Bitcoin no início do ano, é claro, e aqui no final do ano. Então a gente consegue observar aí o preço do Bitcoin evoluindo ao longo do tempo, mesmo com correções severas, mas depois voltando e buscando novos topos aí no Bitcoin. Então, para baleia, para o smart money, não falando agora especificamente sobre o Bitcoin, mas sobre qualquer ativo bom, a queda aí de preço, a desvalorização, a promoção acaba sendo um momento interessante e o momento de hype, a valorização, pode ser um momento de realocação de carteira, certo? De exposição aí a outros ativos, talvez para esperar esse momento de euforia passar. Atualmente, o market cap do Bitcoin está muito próximo do market cap do real, né, o valor de mercado do real brasileiro, então é interessante aí, caiu várias posições, há pouco tempo atrás estava na frente da prata em termos de market cap, para vocês conseguirem visualizar o quão volátil isso pode ser. E boa parte da tese do ouro tem a ver com a tese do Bitcoin, ou seja, o fato de que as moedas fiduciárias estão colapsando, e observem que o ouro, aqui diferente do Bitcoin, que é um ativo de um pouco mais de $1 trilhão de market cap, é um ativo de mais de 34 trilhões de dólares. Então, se parte desse dinheiro entender que o Bitcoin pode ser aí uma potencial alternativa para uma tese parecida, ou seja, o colapso das moedas fiduciárias, se apenas 10% desse market cap migrar para o Bitcoin, já vai ser muita coisa, mais do que o dobro aí do market cap atual
do Bitcoin. Então é interessante observar aí a dimensão dos ativos e o potencial que o Bitcoin ainda teria em um cenário de continuidade nesses ciclos e nessa valorização. Lembrando que há pouco tempo atrás o Bitcoin já passava a prata aí em market cap, em valor de mercado. Bom, então o vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, clique no sininho, inscreva-se no canal e principalmente considerem fazer parte da área de membros. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até breve.